Fala pessoal, olá, tudo bem? Começando mais um Base Talk de número 8, o episódio de hoje. Seja bem-vindo ao nosso encontro de teologia, de comunhão, de bate-papo, essa mesa onde você é o nosso convidado especial, um lugar onde a gente sempre conversa um pouco mais sobre o texto que foi pregado no sermão do domingo anterior. Nosso programa dessa semana teve um pequeno atraso, mas a gente não deixou de fazer. Já estamos aqui trazendo esse conteúdo importante para você. E eu já quero aproveitar também para te convidar, claro, para se inscrever no nosso canal. Se você está vacilando, perdendo tempo, ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. É rápido, é só você já estar logado aí no YouTube e já faz a sua inscrição clicando no botão. E também curtindo o conteúdo. Se você está gostando daquilo que a gente está fazendo, então deixa lá sua curtida. Isso é muito bom porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Quem já está aqui comigo, Pastor Vitinho. Fala, Vitor, bom dia. Como sempre, hein? Eu dei bom dia, eu não aprendo esse negócio. Então, pessoal, boa tarde ou boa noite. Davi deu bom você dia. está assistindo. Davi deu bom dia, eu dou boa tarde, boa noite. Vai ser um privilégio de novo, o último do ano, hein? Não, penúltimo do ano. Tem segunda-feira que vem, se o senhor permitir, maravilhoso. Estaremos aqui. Não estaremos não, Vitor, porque vai estar de férias, mas eu estarei aqui. Meu irmão, então vamos lá. A gente está na nossa série de mensagens O Rei que Reina, meditando em alguns salmos que apontam para o ministério de Cristo como rei, como sacerdote, como servo também. E a gente está vendo isso ao longo desses domingos do mês de dezembro. E no domingo passado foi o pastor Vitinho que trouxe a mensagem para a gente, no Salmo 110. Vitor, para a gente começar a nossa conversa, primeiro eu queria dizer que apesar da gente utilizar a NVI oficialmente nas pregações na igreja, toda vez que a gente vai falar de Salmo, não tem como a gente ignorar as versões tradicionais. Porque como é poesia, uma linguagem clássica, ela fica mais bonita na poesia, né? Apesar da NVI fazer aquele esforço de simplificar no sentido de ajudar na compreensão, não no sentido simplório, no sentido ruim, mas as versões tradicionais elas trazem uma estética interessante do texto, né? Você até falou um pouco disso também no domingo. Mas vamos lá, independentemente da versão que você puder acompanhar aí na sua casa, a gente está diante do Salmo 110, que fala do reino e do sacerdócio do Messias. E a gente começa, Vitor, com um verso muito interessante que traz, assim, já desperta uma curiosidade, né? Que é o salmista escrevendo: disse ao meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado dos teus pés. Bem, o texto é atribuído à autoria a Davi. E aí ele está dizendo que o Senhor disse ao meu Senhor. Que tanto Senhor é esse aí no texto bíblico? Em que contexto ele aparece? E quem é esse Senhor, esse outro Senhor que fala para esse Senhor? E é o Rei Senhor também que está escrevendo? Que confusão é essa de senhores, hein, Vitor? Então, o primeiro Senhor que aparece aqui disse: o Senhor é meu Senhor, né? O primeiro Senhor que aparece aqui, ela tá em caixa alta, né? Tá em negrito. E todas as vezes no Antigo Testamento que aparece essa expressão Senhor em negrito, né, se refere ao nome próprio de Deus, que nós perdemos a pronúncia, né? Que é o que nós chamamos de tetragrama, né? São as 4 letras hebraicas, né? Yod, Re, Vav, Re. São as 4 letras hebraicas que alguns chegam a dizer que é Eová, né? A Bíblia King James, a tradução do Rei James, ela vai trazer Jeová, por isso que os testemunhos de Jeová têm essa briga, né? De afirmar que o nome próprio de Deus é Jeová, mas a gente não tem, a pronúncia se perdeu, né? A gente não tem de uma forma clara. Então, o primeiro Senhor que aparece aí, que está em caixa alta, é justamente o Deus que criou todas as coisas, o Deus de Israel, né? E é legal essa informação, Vitor, porque ao longo do Antigo Testamento a gente vai se deparar muito com isso. Nas pregações a gente sempre enfatiza para que as pessoas se familiarizem. Então, quando está lá no texto em caixa alta, não está à toa e nem foi um erro de digitação. É uma indicação preciosa de que aquele que está falando ou a respeito de quem se está falando é o Deus criador de todas as coisas, o Deus da aliança, o Deus do povo de Israel, né? Isso aí. É porque quando nós olhamos Senhor, Senhor,
Senhor ou Deus. Quando a gente vai pro original, pro hebraico, a gente vê que existe o nome próprio de Deus, que é essas letras hebraicas que falei agora há pouco, e as outros termos que aparecem, por exemplo, Adonai, Elohim, então são aplicações para Deus. Então, por exemplo, aqui que aparece a expressão Adonai. A Adonai quer dizer Deus soberano. Então, traz essa ideia, sabe? Do hebraico, que o Senhor ou Deus traz essa ideia de uma qualificação para Deus. O que é diferente quando aparece o Senhor em caixa alta, porque o Senhor em caixa alta é o nome próprio de Deus ali, entendeu? Então, aqui está dizendo, disse o Senhor, quem disse? Disse aquele que é o Deus que governa todas as coisas, o Deus de Israel, né? O nome próprio dele. Ele disse a quem? Ao meu Senhor. Então aqui, o primeiro ponto é que precisa existir alguém maior que Davi, porque Davi está chamando, disse o Senhor de Israel ao meu Senhor, a Adonai. Então, quem é esse Adonai? Quando a gente vai para o Novo Testamento, que é a contextualização desse salmo, nós vemos dois textos principais, Mateus capítulo 22 e Atos capítulo 2, que Adonai aqui, o meu Senhor, esse salmo de Davi, né, de autoria davídica, né, faz referência a Cristo, faz referência àquele que vem da linhagem de Davi e é acima de Davi, é superior a Davi, que é também chamado de Senhor, que é também chamado de Adonai. E é interessante porque esse trecho, ele também diz respeito, mais uma vez, uma aplicação no Novo Testamento, às duas naturezas de Cristo. Ele vem da linhagem de Davi, né? E, portanto, ele é humano, né? Mas ele também é divino, porque ele é chamado de Adonai, ele é chamado de Senhor. E aí a gente tem Jesus utilizando, então, Mateus, esse texto que tu citou, para calar os fariseus ali, né? A respeito de quem ele era, e ele pega a própria escritura, que ele diz também, que testifica sobre quem ele é, e utiliza isso para que aquelas pessoas que estão ali, os seus ouvintes do momento, entendessem quem ele era. Então ele está dizendo, olha, aquele que Davi escreveu a respeito, eu sou esse daqui. Eu sou aquele que o Senhor disse ao Senhor. E ele disse o quê? Ele disse... senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. A gente tem então aqui uma atitude, vamos dizer assim, uma ação de entronização, né? de poderio, de reinado. Então o texto vai dizer, senta-te à minha direita. E a direita a gente sempre lembra dentro da cultura hebraica, né? E quando a gente vê isso nos textos, sempre essa posição de honra, né, Vitor? Isso aí. E aqui vale lembrar que nós estamos também diante de um contexto. No Salmo de número 2, que nós temos a coroação de Davi, né? Tu pregou semana passada. Aqui, isso acontece em 2 Samuel 5, né? Aqui já é quando Davi inicia o seu reinado, né? Então já é o reinado de Davi, ele caminhando, tendo seus primeiros passos. E quando um reinado ele é instituído, passa a ter inimigos se levantam contra esse rei, né? Contra esse reinado, contra esse império. E aqui é a mesma coisa, mas a ideia é que... porque esse salmo diz respeito à vitória de Cristo sobre a morte. Então a gente não pode considerar como se esse salmo fosse... só a vida de Jesus na caminhada dele nessa terra. Não. Esse salmo diz respeito como eu posso dizer, a vitória de Cristo sobre a morte, e ele inaugura o seu reino. Então, esse é um salmo que trata sobre isso, tanto no seu contexto imediato, quando Davi inicia ali o seu reinado, como o próprio Cristo inicia o seu reinado quando ele vence a morte. Então, aqui, o assenta-te à minha direita é quando Jesus vence a morte e toma o lugar de honra ao lado do Pai. E esse reinado que foi instituído depois que Cristo venceu a morte, ele passa a vencer os inimigos pouco a pouco, vencer aos inimigos um por um. Por isso que ele fala, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés, ou seja, embaixo dos teus pés. Cristo está vencendo progressivamente, dia após dia, os seus inimigos. E o que a gente tem também é essa indicação de quando ele se assenta, dessa conclusão
da obra redentora de Cristo, né? Então, apesar da gente estar ali dentro do tempo e da história antes de Cristo, isso nos indica também que a vitória de Cristo sobre a morte, a sua vinda, vida, morte e ressurreição, não são coisas que foram acontecendo por acaso, não foram determinadas ali pelo dia, o que eu vou fazer hoje, qual vai ser o plano do dia, mas mostra também esse senhorio de Cristo eterno, que sempre foi, que é e que sempre será, e também dessa vitória que já estava decretada desde a eternidade, né, Vitor? Então, ali, por meio de Davi, o Espírito de Deus já estava revelando a ele que o Filho estaria assentado, ele já estava assentado, tomando o seu lugar de honra e de conclusão da obra que ele faria, né? Isso aí. Hebreus capítulo 10, versículo 12, traz isso também para nós. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, o assentar à direita de Deus é justamente quando Cristo venceu a morte, sendo esse sacrifício pelos pecados, ele é propiciação pelos nossos pecados, e depois que ele venceu a morte, ele se assentou à direita de Deus, se colocando nesse lugar de honra, né, de supremacia sobre os inimigos e sobre o mundo, né? É interessante também perceber, Davi, que a vitória de Jesus não tira os inimigos da jogada, né? Ou seja, Deus só vai vencer, Cristo só vai vencer quando os inimigos eles saírem desse mundo. Não. A gente vê aqui que a vitória de Cristo está acontecendo mesmo diante dos inimigos se levantando contra ele. Então, por algumas vezes nós temos uma compreensão equivocada quando nós analisamos a vinda de Cristo, o reino milenar de Cristo ou não, né? Vai depender da linha que você segue. Mas muitas vezes nós pensamos assim, não, Cristo só vai reinar no milênio, Cristo só vai reinar quando os inimigos forem completamente vencidos. Não, Cristo já reina. E esse salmo é óbvio, é claro, até que eu ponha todos os teus inimigos. Então os inimigos se levantam e Cristo continua governando e vencendo eles. E o que é importante também da gente frisar é que essa vitória que está acontecendo, ela também já aconteceu. Isso então, aí. assim, dentro da nossa perspectiva humana, do nosso olhar, dentro da história, a gente vê essa vitória acontecendo. Mas dentro do plano do Senhor, diante dos olhos de Deus eternos, ela já está decretada e não há nenhuma possibilidade dele perder. Esses inimigos não têm chance de fugir, de não se tornarem o estrado dos seus pés, né? Então é importante isso que tu está falando, porque diante do mundo de injustiça, de desigualdade, um mundo violento, alguns inimigos do Senhor, porque todo esse sistema anticristo que existe são os inimigos de Deus, eles já têm sido ao longo da história colocado debaixo do estrado dos seus pés. Por quê? Porque esses que já foram, já estão com o julgamento da sua vida definido, né? Apesar do grande julgamento do dia da volta de Cristo e do grande tribunal, mas aqueles que já foram sem Cristo já estão condenados. Então, o Senhor já tem demonstrado a sua vitória ao longo de toda a história, né, Vitor? Isso aí. Ele governa. Mesmo aparentemente o mundo tendo uma desordem, né? Estando em desordem, melhor dizendo, o mundo está sobre o governo de Deus, entende? Cristo não vai governar amanhã, Cristo não vai governar no tempo de 1000 anos. Cristo já governa hoje e administra o mundo hoje. Cristo é soberano. Ele está sentado no seu trono. Mesmo aparentemente o mundo estando em desordem, o mundo não está em desordem, porque o céu governa a terra. Então, e se as coisas estão difíceis, você imagina se Deus retirasse a sua mão de graça, né, de misericórdia. Isso mostra o seu governo, a sua soberania. Porque se o mundo tivesse entregue a sua própria sorte e as próprias inclinações do coração humano, nós viveríamos uma situação ainda muito mais difícil, ainda pior. Então, esse governo de Deus, ele é revelado onde a gente ainda vê justiça, pacificação, amor, misericórdia, ele ainda é revelado. Então, a gente viu nesse primeiro ponto, Vitor, que eu trouxe na pregação, esse reinado poderoso de Cristo. Mas vamos avançar aí no texto para o segundo ponto abordado na pregação, o reinado espiritual de Cristo. Verso 2 diz, o Senhor estenderá
o cetro do teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Mais uma vez, a gente tem aqui uma figura, né, de autoridade, de poder, de domínio, que é o cetro, né? Então, o cetro está nas mãos dele desde Sião. Que lugar é esse, Vitor? A gente já falou na semana passada, mas vamos reforçar, então, o que é Sião, porque também é uma figura muito presente nos Salmos, né? Isso. Sião se refere à própria Jerusalém, a Israel como um todo, né? Claro que existe uma localidade, o Monte Sião, onde Deus dá a lei ao povo, registra as suas ordenanças, suas leis, para que o povo vivesse segundo as suas ordens. No entanto, na teologia bíblica dos Salmos, na verdade, na teologia bíblica como um todo do Antigo Testamento, Sião se refere a essa casa de Deus, e a casa de Deus é Israel. Dessa forma, o que o versículo de número 2 está afirmando para nós é que o cedro, ou seja, a força de Deus, o poder de Deus, o governo poderoso dele, começa em Sião, mas não para em Sião. Ou seja, começa em Israel, mas não para em Israel. Afinal de contas, o próprio Cristo veio de Israel, né? Veio da linhagem de Davi. Dessa forma, Cristo, ele vencendo a morte, começando ali, e vencendo a morte, e vencendo os seus inimigos, colocando o seu cetro de poder ali, desde Israel, ele vai dar continuidade dominando sobre os seus inimigos. Por toda a extensão, né? Por toda a extensão. Então, tu percebe que esse salmo tem uma progressão. No começo a gente vê assim, Deus vai vencer sobre os inimigos, ou seja, é um reinado mais físico, né? A gente tem uma figura do rei se levantando, inimigos se levantando e o rei vencendo. Aqui tem um aspecto mais espiritual. Por quê? Porque Cristo Jesus venceu sobre a morte. Agora ele continua vencendo sobre a morte, vencendo sobre os seus inimigos, agora por intermédio da igreja, né? Dominando sobre os inimigos, né? Eu acho que tem uma coisa interessante da gente falar sobre essa vitória dos inimigos, Vitor, diante da nossa realidade de busca por vingança, né? Por revidar. E a gente não vê o texto, hora nenhuma, apontando esse poder, ou essa justiça sendo aplicada a partir de nós. A gente não vê o Senhor levantando e dizendo assim, olha, eu entrego para vocês o cetro e aí vão destruindo os inimigos e os inimigos serão estrados dos pés de vocês. Mas a gente vê esse poder, essa autoridade partindo de quem de fato a tem, de quem de fato é justo, e é o Senhor quem é. Então, nós estamos nesse exército, o versículo seguinte vai falar dessa tropa, né? Mas isso não não é, apesar de fazermos parte dessa vitória e recebermos os espólios dessa guerra, mas a vingança pertence ao Senhor. Então, é bom porque quando a gente vive em situações de injustiça, quando a gente vive em situações que a gente não tem como revidar, ou a gente quer revidar porque a gente sofreu uma injustiça, uma calúnia, ou qualquer outro aspecto de perseguição, a gente buscar descansar o nosso coração em Deus, porque não ficarão impunes aqueles que se levantam contra o Senhor e contra os seus filhos, mas não pertence a nós a vingança. E nem em nós o desejo de se vingar. É claro que, humanamente falando, a gente às vezes é tomado por esse desejo, por esse anseio de justiça, mas a nossa justiça também é falha. Mas quando nós descansamos no Senhor e olhamos para Ele, que governa com o cetro justo de Sião por toda a extensão da terra, a gente pode descansar que nada passa impune aos olhos do Senhor, né? Muito bem pontuado. Muito bem pontuado. E vamos seguir então para o versículo 3, que eu acho que foi uma ênfase muito interessante que tu deu lá na pregação. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. Então, Deus convoca as tropas e elas se apresentam voluntariamente. A gente tem também aqui, Vitor, essa evidência de graça, né? Então, de um coração transformado que, a partir desse chamado, ele responde voluntariamente, né? Isso. Aqui a gente tem como que Deus governa hoje, espiritualmente, porque a gente está falando sobre esse reino espiritual, né? Como que Deus governa hoje? Governa por meio da igreja, quando ele convoca as suas tropas. E aqui é interessante porque, se você for para a NVT,
a NVT traduz esse versículo de uma forma um pouco ruim. Por quê? Porque ele traduz assim, ó. Quando convocares os teus povos no dia do teu poder. Isso significa o quê? Isso significa que a NVT, Davi, entende que aqui é no final de todas as coisas. No dia do Senhor. No dia que ele virá. Então, é interessante que assim, a gente tem essa mudança, né, em algumas versões, né, e tudo mais. Só que se a gente for na NVI ou na Almeida, a gente tem quando convocares os teus exércitos, quando convocares as tuas tropas, quando convocares na Assembleia. Então a ideia é assim, Deus está convocando o seu povo, entende? Quando convocares as tuas tropas, significa o quê? Quando acontecer no final de todas as coisas? Não. Todas as vezes que o povo de Deus se reúne, Deus está convocando as suas tropas. Isso aplica até melhor para o texto. Já me engasguei. Mas poderia ser assim, todas as vezes em que, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, sempre que esse povo estiver reunido, sempre que a tropa estiver junta novamente, né? O teu povo se apresentará voluntariamente. Né? Então, não como uma possibilidade, né? Isso, é uma característica fundamental do povo de Deus, é que é um povo voluntário. A gente não tem Deus aqui dizendo, olha, vocês estão vendo os inimigos aí, quando eu chamar vocês para degladiar contra esses inimigos, vocês não são obrigados, né? Tipo, quando acontece alguma guerra e os homens, né, são chamados obrigatoriamente para lutar e tal, para pegar em armas. Aqui não, a gente tem um Deus que diz, olha, vocês vão vencer os seus inimigos se colocando diante de mim com um coração voluntário. E aí a gente tem algo interessante no reino de Deus, que é um meio que paradoxal, e é importante da gente pensar sobre isso, porque essa resposta ela é voluntária, ao mesmo tempo que um coração transformado pelo Senhor, alcançado pela sua graça, chamado, ele não vai não ter prazer em responder ao chamado de Deus. Então, ela é voluntária porque a gente não está mais debaixo de um jugo do pecado, da opressão, né? A gente tem liberdade agora. E essa liberdade, ao mesmo tempo, ela nos prende a uma resposta imediata ao chamado, à convocação de Deus. E esse voluntário nos dá a impressão de que essa resposta ela é amorosa, ela é adoração, ela é serviço, ela é uma adoração em ação. E é por isso que as tropas do Senhor, elas não ficam preguiçosas quando são convocadas. Então, ser chamado por Deus para estar reunido é um prazer, é uma resposta desse povo que faz parte desse exército, né? Maravilhoso. E aqui, cara, olha que interessante. Tu percebe que toda vez que o povo ele tá se reunindo em uma assembleia, uma igreja hoje, para ficar mais claro, né? O povo está como um exército. Cara, isso é muito, sabe? Isso é muito maravilhoso. Porque nós temos um olhar que a nossa, assim, nós entramos na fé, na caminhada com Deus e tal, e a gente vai vivendo a nossa vida. Só que se nós olharmos para esse salmo, nós vamos perceber que Cristo Jesus, ele iniciou o seu reino. E agora ele nos deu uma missão para a gente dar continuidade a esse reino, para que ele governe sobre o mundo. Então, todas as vezes que o povo de Deus ele se reúne para adorar a Deus e ouvir a sua palavra, o povo está em exército. Para que eles não peguem em armas literais, mas peguem em armas espirituais para vencer o mundo que vai ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, é muito interessante isso. Se reúnem para me adorar, para estar comigo, para que vocês peguem em armas espirituais para vencer o diabo, a serpente, né? E o maligno quando nós estivermos na nossa semana, né? E é interessante porque o nome da nossa igreja, Base, ele nasce também dessa compreensão de que estamos numa base, num lugar onde os soldados se reúnem. E esse lugar onde os soldados se reúnem na guerra que estamos inseridos é onde ele recebe alimento, onde ele recebe cuidado,
onde as suas feridas são tratadas, onde ele recebe instrução para guerrear, onde a sua armadura ela é preparada para essa batalha. Então, quando o Senhor nos deu esse nome para a igreja, essa era uma visão que nós tínhamos também, de ser esse lugar do preparo para a batalha, essa batalha espiritual que a gente está inserido, não essa batalha espiritual louca que pregam por aí, mas de fato a batalha que nós estamos inseridos, que é bíblica. E o que é legal quando a gente pensa no exército, Vitor, é que quando a gente pensa no exército, em soldados convocados, eles não podem ir de qualquer maneira. Eles não podem ir com a roupa que eles estão. Eles não podem ir para lá, botar uma camiseta, uma bermuda, porque é mais confortável, e um tênis. Eles têm uma maneira de se vestir. E o texto segue com essa ideia, dizendo: trajando vestes santas. Então, fazer parte do exército implica também em estar em conformidade com esse exército, né? Isso aí. Aqui, essa expressão no hebraico aparece única e exclusivamente apenas em vestes sacerdotais. Ou seja, isso aqui é muito interessante, porque esse texto está ecoando as vestes sacerdotais do Antigo Testamento, quando o sacerdote se vestia para entrar na presença de Deus, para fazer os rituais e tudo mais. Por exemplo, Êxodo 28:2 diz assim, ó: farás vestes santas, que é a mesma expressão aqui para Arão, o sacerdote. Então, a ideia aqui é que, mais uma vez, como tu falou, nós não podemos entrar na presença de Deus, não podemos ser esse exército da forma como nós queremos. Mas Deus nos instituiu como que nós devemos ser, né? Como Paulo escreve em Efésios capítulo 4, né? Despojai-vos do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão verdadeiras. Então, assim, nós precisamos trocar a nossa vida de pecado pela vida que Cristo nos deu, né? Tirando as concupiscências da carne, isso é por meio do Espírito que ele faz, e nos revestindo do novo homem que Cristo, Jesus, ele nos deu, nos revestiu, né? Maravilha. Essa nossa cultura de ativismo cansado, né? Esse reino de Cristo se expande através dos seus súditos, que não são coagidos, mas que são atraídos pela santidade do próprio rei, né? E que nos constrange a caminhar assim também. E aí a gente segue no texto, no versículo 4. Olha só: o Senhor jurou e não se arrependerá. És sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, quem é esse cara, Vitor? Melquisedeque, ele aparece na Bíblia, mas ele não tem início nem fim, ele não tem genealogia. Ele é rei de Salém. Quem que é esse cara, hein, Vitor? Quem que é Melquisedeque? E o que significa segundo a ordem dele? Primeiro a gente tem que entender quem que é ele, né? Meu irmão, Toda vez que eu vejo um texto que tem Melquisedeque, meu Deus, eu vou ter que explicar tudo do Melquisedeque. Eu não sei, tu não sabe, ninguém sabe. A única pessoa que sabe é Deus. Só Deus. Só Deus. Porque... Mas o que a gente pode entender por meio dos textos bíblicos? Gênesis, Salmo e Hebreus, onde Melquisedeque aparece, o que esse cara está presente assim na linha condutora da Escritura. Então isso significa alguma coisa, não é? Com certeza. É interessante porque Melquisedeque, ele só aparece no contexto de Gênesis 14. Os outros é só aplicação. Salmo está aplicando, Hebreus está aplicando também. Então o contexto Melquisedeque aparece como rei de Salém. Nós temos algumas interpretações para Salém sendo o próprio Israel, Salém sendo uma cidade específica da Nova Jerusalém. Nós não temos exatamente o que significa esse reino, né? Essa cidade ou esse local. Nós não sabemos. A verdade clara das Escrituras para a nossa vida, de Gênesis 14, ele é rei de Salém. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele é anterior à lei e ele é superior a Abraão. É isso que nós temos quando nós analisamos Gênesis 14, vemos o contexto de Hebreus e analisamos esse Salmo 110, nós temos esses 3 pontos. Ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, anterior à lei e superior a Abraão. Eu vou fazer agora uma interpretação baseada em Hebreus.
Até porque a gente não tem evidências de Gênesis 14. Só antes de ir para Hebreus, eu acho que quando a gente olha para esse texto já de Gênesis, a gente já pode também entender uma coisa interessante, de acordo com a narrativa bíblica, é de que a gente tem um rei sacerdote. E dentro dessa cultura hebraica, dentro da monarquia, o sacerdote era uma figura e o rei era outra figura, né? Então isso também... Só que a gente tem uma pessoa que é sacerdote e rei. Vamos para Hebreus. Isso aí, que é justamente o texto de Hebreus, né? O texto de Hebreus argumenta que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, primeiro ponto, porque ele é rei, como Melquisedeque, ao mesmo tempo sacerdote, como trabalhou agora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o que Hebreus está fazendo é contrastando, né? Com o sacerdócio arâmico. Então, por que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque e não é segundo a ordem de Arão? Esse é o contraste que Hebreus está fazendo. Porque Jesus, ele é, primeiro, rei e sacerdote ao mesmo tempo, o que Arão não era, mas que o sacerdócio arâmico encerrou quando Cristo inaugurou a nova aliança. Então, Cristo não poderia ser sacerdote segundo Arão, ou segundo a lei, ou segundo o contexto dos rituais do Antigo Testamento. Por quê? Porque isso passou. Agora, segundo a ordem de Melquisedeque, não, porque, não, como tu falou, não tem genealogia, não tem início, não tem fim, nós não sabemos de onde é que veio. Agora, Cristo é a mesma coisa. Não teve início nem fim, nós sabemos que Cristo veio do Pai, óbvio, e ser segundo a ordem de Melquisedeque é isso. Ele é um sacerdote para sempre. Isso significa que ele irá interceder por nós para sempre. Por isso que Cristo, Davi, e tu lembra daquele texto que traz assim, que Cristo intercede por nós. Que Cristo é um sumo sacerdote que intercede por nós, é o mesmo contexto. Cara, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque porque ele vai interceder por nós todo o tempo, eternamente. Agora, pensa bem, se Cristo for da ordem de Arão, ele não ia interceder por nós eternamente, porque a ordem de Arão passou. Entende? Mas isso é maravilhoso, esse texto é maravilhoso. E essa é a aplicação que tu trouxe no domingo, que é maravilhosa. Até anotei aqui, sempre teremos intercessor, e ao mesmo tempo sempre teremos palavra para nos orientar, né? Então, esse Senhor levantado, colocado sobre o trono, com cetro de poder, que colocará os seus inimigos no estrado dos seus pés, ele também está não só diante do seu povo, mas ele é pelo seu povo. E você que está nos assistindo, olha, essa verdade ela é uma aplicação maravilhosa para a nossa vida. A gente saber que a gente é governado e que a gente é defendido por um Deus que não está, por um rei, que não está submetido a nenhuma circunstância. Ele não tem meio, não tem fim, o seu sacerdócio, o seu serviço, a sua intermediação e o seu poder, o seu reinado, ele não tem circunstâncias e ele é desde sempre e para sempre. Por isso podemos seguir confiantes, alegres, sabendo que nós estamos do lado certo, nós estamos do lado vitorioso. E aí, Vitor, caminhando então para o final, a gente tem os últimos versos do texto, né? O Senhor está à tua direita e ele esmagará reis no dia da tua ira. Julgarás as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Deixa eu me limpar aqui rapidinho, porque espirrou sangue para todo lado, Vitor. Que é isso? Que isso vai acontecer, cara? É carnificina, cabeças irão rolar, é isso mesmo? Cara, a gente tem... Primeiro, como semana passada tu trouxe esse ponto que é muito interessante, que nós estamos diante de uma poesia hebraica. Então, a poesia hebraica tem essa ideia de trazer símbolos, né? Trazer essas ideias, né? Para trazer um teor mais... uma figura mais, assim... dramática, né? Sentimental e tal. Só que o grande ponto é que nós temos outros textos que não são poesia, que tem a mesma coisa escrita. Então,
o ponto que eu queria trazer, que eu trouxe ali na pregação, foi que, beleza, é uma poesia, mas nós não podemos perder a evidência direta e impactante que o texto traz. A NVI traduz: julgará as nações amontoando os mortos e esmagando os governantes. Só que, Davi, se a gente for pro original, nem a Almeida consegue traduzir tão bem como é o original. A Almeida traduz assim, ó: julgará entre as nações, vocês que estão nos escutando aí, enxelazá de cadáveres e ferirá as cabeças de muitos. E a Almeida Revista Atualizada diz: esmagará cabeças por toda a terra. Isso daí é mais... É a Ara. É a Ara, né? É. Então, irmãos, aqui nós não podemos esquecer que, beleza, estamos diante de uma poesia, mas existem outros textos, eu até trouxe, para pontuar aqui pra gente poder entender o que é isso que Deus está falando. Exemplo, Naum, capítulo 1, um texto narrativo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. Cadê esse Deus de amor, Davi? Que a gente vê. Cadê o Deus de amor aqui? E acabou o amor? Acabou o amor? Olha só, o texto continua. O Senhor toma vingança. Nós temos um Deus vingativo. Vingativo, olha só. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em se irar, mas é grande em poder e jamais inocentará aquele que é culpado. Isaías capítulo 13. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardor da sua vontade, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Agora, só para encerrar, Sinfonias 1. O grande dia do Senhor está perto. Aquele dia será um dia de grande indignação, dia de angústia e de aperto, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e muita escuridão. Então, assim, a gente tem outros textos que são narrativos, que apontam para nós, são proféticos narrativos, né? Que apontam para nós que, de fato, o dia do Senhor vai ser um dia onde Ele irá julgar, né, as nações, irá julgar os governantes, irá julgar as pessoas. E aqueles que não se converteram, sim, terá a mão pesada do Senhor. O Senhor não irá aliviar a sua mão. A gente vê... na verdade, eu já vi vários contextos que, às vezes, Catarina tá ali brigando e tudo mais, e brincando. Pra quem não sabe, Catarina é minha filha, tá? Filha de Davi. E tá lá e tal, e às vezes tu tá lá e quase vai, mas não, vou aliviar minha mão, né? Vou aliviar ali para não brigar com ela e tal. Tem esses contextos sempre dos pais, né? De aliviar a mão, aliviar ali alguma coisa. O filho que pecou, o filho que falhou, né? Deus não é assim com aqueles que não se arrependem. Deus não vai tirar a sua mão. Deus vai pesar a sua mão. E nesse Deus vai contexto pesar a sua ira. de Natal, né, do bom velhinho, as pessoas montam ali seus presépios e olham Jesus ali na manjedoura. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que é mais ou menos assim, que a doçura, né, a simplicidade da manjedoura não esconde, né, ou não anula o rigor do juízo. Então, aquele que nasceu na manjedoura, na simplicidade, na humildade, aquele bebê dócil, como todo bebê ali que nasceu na estribaria, é o mesmo que se levantará como um justo juiz, né, para julgar, sim, a todos. E eles estarão debaixo desse rigor da justiça de Deus, que é perfeita, né, Vitor? Com certeza. Então, porque assim, se nós olhássemos para Deus e a gente tivesse uma percepção de que Jesus é apenas amor, e o contexto daquelas famílias que tiveram crueldades, né? Para essas famílias, Deus é indiferente ao mal. Onde a justiça dos homens falhou, né? Onde houve um julgamento injusto, onde a violência prevaleceu, a injustiça, a corrupção. A gente vive num país cercado, infelizmente, por corrupção, desde pequenas coisas até aqueles que estão no poder. Mas um dia uma justiça justa se levantará e todas essas coisas estão no livro do rei, né? Isso aí. Mesmo em alguns momentos, algumas pessoas passando impune, né? Por meio de alguma influência, né? Enfim. Cara, quando Deus se levantar, não vai ficar impune, não.
Não importa a influência, não importa quem a pessoa é, não importa. Quando o Senhor se levantar, ele vai pesar a sua mão e ele não vai tirar a sua ira, não vai distanciar a sua ira. Como tem o livro do O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer, né? Ele fala sobre a ira de Deus ser um grande cometa que está descendo sobre a terra. E esse cometa, ele não vai se afastar, não. Esse cometa vai descer sobre a terra no dia do juízo de Deus, né? Para nós, para aqueles que são crentes, nós damos glória a Deus. Sabe por quê? Porque a ira vai descer. Só que a ira não vai nos atingir porque já caiu sobre o seu filho, né? Amém. É isso mesmo. E a gente termina com o verso 7, né? No caminho beberá de um ribeiro, e então erguerá a cabeça. Então a gente tem aí essa imagem, né, do rei com esse fôlego renovado, por assim dizer. Né? Essa batalha não irá cansá-lo, não irá deixá-lo exausto, mas ele plenamente, né, seguirá com seu reinado justo e agora sem injustiça, sem maldade, sem os inimigos ainda tendo algum tipo de poder e de ação, né? Esse texto também remete a 2 Samuel 7, porque o texto fala que Davi levantou a cabeça. Como assim Davi levantou a cabeça? O que isso quer dizer? Quando Davi foi coroado e quando Davi inaugura o seu reino ali, ele levanta a cabeça. Isso traz uma ideia traz uma imagem de uma vitória verdadeira e real sobre os inimigos. Então, Jesus Cristo, ele sim irá levantar a sua cabeça, porque ele vai vencer sobre a morte, vai vencer sobre o pecado, vai vencer sobre os inimigos reais que se levantam de fato contra ele, ideologias. A gente pode aplicar para muitas coisas, né? Ideologias que são contrárias à fé, países e reis que se levantam também contra a mensagem do Evangelho, que perseguem a igreja do Senhor. Tudo isso, em um dia vai ser derramado a ira sobre todas essas coisas, a ira de Deus. Amém. Aquele que recebeu a coroa de espinhos e baixou a cabeça quando morreu na cruz, é esse que levantará a cabeça definitivamente. E ele já reina e vive eternamente. Cristo vive. Aleluia. E é por isso que estamos aqui celebrando o seu governo, o seu reinado. E as tropas estão sendo convocadas. Não feche os seus ouvidos, não tape os seus ouvidos, ouça as trombetas tocando. Não as trombetas ainda do juízo final, da volta, mas a trombeta da graça nos convocando para essa tropa maravilhosa de Deus reinando soberanamente. Então, ouça esse chamado, faça parte desse exército, se vista dessa armadura, se vista dessas vestes de santidade, porque o rei quer dividir essa glória, ele quer dividir esse reinado junto com você. Não a glória no sentido de você ser exaltado como ele, você entendeu o que eu quis dizer com isso, mas ele quer que a gente faça parte disso, e ainda há tempo de fazer parte disso, ainda dá tempo de atendermos esse chamado e seguirmos no exército que é vitorioso. O vencedor invicto continua vencendo todas as batalhas e vencerá definitivamente no dia da sua volta. É isso, vamos orar então agradecendo a Deus pela sua maravilhosa palavra que nos anima nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no horário que você estiver nos assistindo ou nos ouvindo, porque também estamos disponíveis no Spotify. Você pode ouvir lá o nosso podcast, todos os episódios estão lá para você acompanhar. Vamos orar então. Deus, obrigado, Senhor, por governar soberanamente, podermos descansar nesse governo, descansar olhando para o cetro de justiça que está em tuas mãos, pelo teu governo que se estende por toda a terra, Pai. Te agradecer por fazermos parte desse exército, por sermos essa tropa. Amém, e por aqueles também que estão sendo convocados, estão sendo chamados por meio da tua igreja, por meio da tropa que já está te servindo. E isso é um privilégio, Senhor, sermos parte desse plano maravilhoso do Senhor. Nesse tempo de Natal, que nós refletimos e pensamos sobre o nascimento de Cristo, nós podemos olhar para a história que aquele que nasceu e viveu entre nós já estava entronizado desde a eternidade e já governa desde a eternidade ao lado de Deus Pai. E isso nos dá certeza de que nós estamos no exército certo. Amém, Deus. De que ainda que vivamos pequenas injustiças, incertezas, tristezas, perseguições nos nossos dias, um dia os inimigos serão colocados como estrado dos teus pés e o Senhor beberá
do Ribeiro levantará a cabeça em glória. Estaremos junto contigo contemplando a vitória definitiva do Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por essa maravilha e por essa graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um Base Talk. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de curtir e de compartilhar. Pega lá o link, né? Manda no grupo do WhatsApp, manda para a turma, para a família, para amigos, para os amigos, para os colegas, vizinhos, colegas de trabalho. E Feliz Natal para todo mundo, porque essa semana já é Natal. Feliz Natal para todo mundo. E semana que vem estarei aqui, se o Senhor permitir, junto com vocês e mais algum convidado, porque Vitor vai estar de férias. E é isso. Valeu, Vitão. Aumenta a sua expectativa para o dia 25, hein? Dia 25, a gente tem espetáculo de Natal, O Presente, ingressos esgotados. Mas você que fez a sua inscrição, por favor, compareça. 2 sessões, 5 da tarde e 7 da noite. Valeu, Vitão. Glória a Deus. Feliz ano novo, cara, até a temporada 2026, que eu sei que agora benção. você vai entrar nos dias de férias aí, vamos ficar algumas semanas sem você aqui, né? 2 semanas, né? Só? 2 semanas. Espero. Valeu, gente. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima.